Bom, vamos agora entrar nas indicações, cuidados e riscos na prescrição dos analgésicos opioides. Então, os opioides, eles também são considerados uma opção bem importante para manejo da dor. Então, nós temos os analgésicos não opioides, que são lá do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, aspirina, dipirona, paracetamol e outros como ibuprofeno, e também temos os analgésicos opioides. Então aí a gente tem alguns também protótipos que são bastante usados hoje. Na verdade, o uso de opioides ele cresceu muito nas últimas décadas. Vamos ver um pouquinho sobre eles então. Os opioides eles agem de um outro jeito, eles têm um outro mecanismo de ação, muito diferente dos AINES. Enquanto que os AINES estão lá agindo na COX, né, na enzima que é formada durante o próprio processo anti-inflamatório e álgico, né, por conta de uma lesão na membrana, por exemplo, os opioides eles agem em nível central. Então a gente vai ter do mesmo jeito o estímulo dos nociceptores, que é a sensação da algesia, da dor, e esse estímulo, quando ele vai fazer a sensação da dor nas terminações nervosas livres, aqueles neurônios começam a levar informação para o sistema nervoso central. Então, por onde que eles passam? Eles entram na medula, aqui nós temos os tratos que levam a informação da dor, né, como o trato neoespinotalâmico, que chega no tálamo com a informação da dor, o tálamo consegue mandar essa informação daí para o córtex no giro pós-central, que é onde a gente recebe as informações sensitivas, e ali a gente começa a perceber que tem um processo de dor no organismo. Então, os opioides, eles vão agir em receptores específicos que ficam no tálamo, fazendo a inibição, e os opioides, eles também agem na via antinociceptiva descendente, que é quando a gente tem aqueles interneurônios que vão fazer, o próprio interneurônio que está dentro da medula, né, na coluna posterior, o próprio interneurônio ele vai fazer o efeito de analgésico, né, então a gente tem aquelas comportas de dor na própria medula ali, e aí ali o opioide vai estimular essa via antinociceptiva para potencializar ainda mais o efeito analgésico. Bom, de um outro ponto de vista, o que a gente pode ver? Que os opioides eles podem ter efeitos estimulantes e eles podem ter efeitos depressores. Vejam que esse quadro ele é bem legal porque ele mostra praticamente todos os efeitos dos opioides no corpo. Ao mesmo tempo que a gente tem um efeito analgésico lá no sistema nervoso central, por quê? Porque o opioide vai fazer a depressão, né, dessas regiões do tálamo aqui. A gente também tem um efeito depressor no estado de alerta e no humor. Por isso que os pacientes que começam a usar opioides, eles também têm mais sonolência, né, até dependendo da dose que usa. Também tem um efeito depressor no centro respiratório e no centro da tosse. E aí por isso que existe um efeito farmacológico dos opioides, que é antitussígeno. E também nós temos um efeito depressor no centro emético, no centro regulador da êmese, né, do vômito, que também atua em nível central. Só que os opioides também têm efeitos estimulantes, tá? Então, o que a gente vai ter de efeito estimulante? A gente vai estimular o sistema antinociceptivo na medula, então vai ter uma potencialização do efeito analgésico. E existem também receptores de opioides no estômago, no intestino, na bexiga, no trato urinário. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o efeito estimulante dos receptores opioides, por exemplo, no intestino, vai fazer uma constipação espasmódica. Então vai começar a ter, muitas vezes, uma constipação por conta de espasmo muscular, mas por conta da estimulação do receptor opioide. E aí a gente começa a ver o efeito farmacológico, que ele também faz, né, como antidiarreico, só que às vezes o paciente que está usando para dor vai ter como reação adversa a constipação. Pode ter também vômito, né, como reação adversa, é bem comum o vômito como reação adversa do opioide. E também uma possível dificuldade na micção, né, por conta desse efeito estimulador nos receptores opioides que estão lá no sistema urinário. Então, são reações adversas que podem ir aparecendo, na verdade vão aparecendo, né, com o uso dos opioides, só que principalmente quando o uso é com doses maiores e com o uso mais prolongado. E aí, quais são os opioides que a gente mais usa? São esses, ó, os agonistas totais.
codeína, morfina, oximorfina, oxicodona, tramadol e metadona. E aí, o que a gente tem? Que esses opioides, que são os agonistas totais, eles possuem maior potência analgésica em doses habituais, né? Já tem uma ótima ação analgésica, porém, eles têm menos tolerância, né? Os pacientes, eles começam a ter muita reação adversa. Em doses mais altas, então, quanto maior a dose, vão perdendo a seletividade, aumentando reações adversas e aumentando a tolerância. Já os agonistas parciais, que alguns a gente nem tem no Brasil para ser comercializado, né? Nós temos mais a nalbufina, a nalorfina. Eles têm menor afinidade pelos receptores Mi, que são os principais receptores que fazem o manejo da dor. Na verdade, eles foram desenvolvidos porque se achava que eles teriam menor potencial de reações adversas. Só que o que se percebeu é que eles têm realmente menor potencial de reação adversa, só que eles também têm menor efeito analgésico, né? Porque eles não têm tanta afinidade pelos receptores da analgesia. E aí acabam causando o efeito teto com muita facilidade, por isso que não se pode aumentar a dose com segurança, mesmo que seja dos agonistas parciais. Então vejam que a prescrição dos opioides acaba tendo que fazer uma balança, né, do risco-benefício. E dependendo do paciente, o risco às vezes vai ser maior do que o benefício. Então tem que ter bastante cuidado. Sobre aquele efeito teto que eu acabei de falar, eu gostaria de fazer mostrar aqui para vocês o que é esse efeito teto. Bom, aqui a gente consegue ver um gráfico, dois gráficos, né? Esses gráficos, eles têm, de um lado, eles vão ter a concentração plasmática e do outro lado, o tempo e o número de doses. Aí a gente vai imaginar o seguinte, que a gente está fazendo uma analogia aqui com a administração da morfina, no primeiro gráfico em baixas doses a cada 4 horas. Então eu tenho, por exemplo, a primeira tomada aqui no tempo 0, depois de 4 horas mais uma tomada, mais uma dose, depois de 4 horas, 8 horas, né? Mais uma dose, depois mais uma e assim sucessivamente por um período de tempo X. E aí vejam que conforme eu vou aumentando, conforme eu vou tomando as doses de 4 em 4 horas, eu consigo manter um platô estável da concentração plasmática de morfina no meu corpo, ok? Vamos prestar atenção que tem duas linhas brancas aqui, ó, uma mais abaixo na horizontal e a outra mais acima. Essa linha mais abaixo na horizontal, ela é a concentração mínima eficaz, ela representa o nível, a concentração plasmática da morfina, do fármaco, né, que é mínima e eficaz. Então, para o fármaco fazer efeito, ele tem que estar acima dessa linha. Se o fármaco estiver abaixo dessa linha, ele está em doses subterapêuticas. E essa outra linha branca mais acima é o teto. Então, esse que é o teto, que é a dose máxima efetiva, né? Que acima dela eu vou ter doses tóxicas, tá? Então, se eu tiver doses de morfina ultrapassando essa linha de cima branca, eu vou ter uma dose tóxica. E aí vou estar possibilitando uma intoxicação pelo medicamento no paciente. Então, esse primeiro gráfico, ele mostra que a gente consegue manter digamos assim, a posologia de 4 em 4 horas de morfina dentro da janela terapêutica, dentro do índice terapêutico, porém a desvantagem é que tem que ter doses muito repetidas, né, a cada 4 horas para poder sustentar o efeito analgésico. Esse segundo gráfico, ele já mostra uma posologia diferente, ele mostra o uso da morfina em alta dose a cada 12 horas. Então, se eu tenho uma tomada aqui no tempo 0 e eu só vou tomar, o paciente só vai tomar outra dose depois de 12 horas, vejam o que vai acontecer com a concentração plasmática da morfina. Ela primeiro vai subir em níveis acima do terapêutico, ou seja, vai para níveis tóxicos, e depois ela desce para níveis subterapêuticos, fazendo com que o paciente sinta dor entre uma tomada e outra. Então, veja que isso também não é o ideal, né? Então, ainda é melhor o primeiro caso, só que tem que ficar fazendo a posologia mais constante, né? A tomada de dose mais constante. Mas esse caso aqui não é o ideal, até porque a morfina ela tem uma meia-vida muito curta e logo ela é eliminada. Então, o manejo de dose de 12 em 12 horas não é o mais adequado para o paciente, porque ele vai ter efeito teto e ele vai ter efeito subterapêutico, ok? Então, isso acontece com a maioria dos opioides, esse perfil aqui de farmacocinética.
Bom, mais alguns detalhes em relação aos analgésicos opioides. Então, os receptores opioides, eles são de 3 tipos, o Mi, o Delta e o Kappa, tá? Então, vejam que os receptores de opioides, eles estão nos neurônios, eles ficam localizados em neurônios ou em gânglios, e eles são os mesmos receptores daqueles opioides endógenos que a gente tem, que é a proencefalina, a pró-ópio melanocortina e a prodinorfina. São substâncias endógenas que nós temos que fazem um efeito como se fosse do opioide, né? Inclusive no manejo da dor, na sensação de analgesia, porque o nosso próprio corpo produz esses mediadores. E aí, tanto o mediador endógeno quanto o fármaco opioide, eles vão atuar tanto no cérebro, né, como a gente já mostrou naquela figura anterior, na medula e nos gânglios, aí também em outras regiões, como intestino e bexiga. Vejam que a analgesia supraespinhal, ela é feita mais direcionada pelos receptores Mi, enquanto que a analgesia espinhal, quem tem mais efeito são os receptores delta e kappa. Vejam que os 3 receptores, eles trabalham juntos para fazer analgesia. Então, é difícil fazer um fármaco que seja específico só para receptor Mi, ou só para delta, ou só para kappa, porque a analgesia ela só é executada com a ação dos 3 receptores juntos. Então, os 3 têm que estar ativados, né, para poder fazer a ação analgésica. E os opioides, eles são usados tanto em situações de dor aguda quanto crônica. A morfina e a maioria dos agonistas são seletivos para receptores Mi, então fazem analgesia supraespinhal. Aumentando a dose dos agonistas, eles perdem a seletividade agindo também em outros receptores opiáceos, por isso que aumenta o número de reações adversas, a intensidade das reações adversas. É muito comum a gente ter que aumentar a dose de opioide quando a gente tem um paciente tratando, por exemplo, uma dor crônica, né? E às vezes mais moderada ou intensa. Por quê? Porque como o opioide a gente começa a manejar sempre com a dose menor e vai aumentando. Porque o organismo ele cria uma tolerância para o opioide. É a tolerância que a gente chama de tolerância farmacodinâmica. O que acontece? O nosso corpo ele começa a esconder receptores opioides para poder proteger o organismo daquelas depressões, né? A depressão respiratória principalmente, que o opioide faz. E aí começa a fazer essa tolerância farmacodinâmica. E o que acontece? Aí perde-se o efeito analgésico e o paciente começa a ter dor. E aí, para sobrepor isso, começa-se a aumentar a dose, né? Mas a tolerância não faz com que o efeito analgésico não aconteça mais. Então, desse sentido, é bem complicado, assim, o uso muito prolongado dos opioides, geralmente eles trazem esses efeitos junto, além da dependência, né, que seria um outro efeito. Os agonistas parciais têm menor afinidade pelos receptores, eles até vão ter menos reações adversas, porém, eles vão também ter menos ação analgésica, né? E aí fica complicado. E para o mesmo grau de analgesia, sempre vai ter maior intensidade de reações adversas, tá? Então, quanto mais o paciente usa o opioide, mais ele vai sentindo as reações adversas do uso do opioide. Então, por isso que acaba que a gente tem que manejar muitas vezes com outros fármacos ou associar e tentar ir reduzindo, né, o opioide. Claro, a não ser em situações como a dor do câncer, metástase, né, que daí o paciente já está numa situação muito extrema e aí não tem mais como manejar com outro medicamento a não ser com o opioide. Bom, os antagonistas de opioides, eles não produzem analgesia, tá? Eles são usados como antagonistas para reverter aqueles efeitos decorrentes da intoxicação aguda a opioides. E aí nós temos os dois, principalmente a naloxona e a naltrexona, que são mais usadas no Brasil, e a gente tem esses dois fármacos como antagonistas. Então eles não têm efeito analgésico, eles são usados mesmo para reverter quadros de intoxicação.